بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. Ó vós que credes, sede fiéis aos compromissos. É-vos lícito o animal dos rebanhos, exceto o que se recita para vós, e não torneis lícita a caça, enquanto estáis hurum. Por certo, Alá decide o que deseja. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Ó vós que credes, não profaneis os ritos de Alá, nem o mês sagrado, nem os animais em oferenda, nem as guirlandas. E não importuneis os que se estão dirigindo à casa sagrada, buscando o favor de seu Senhor e agrado. E quando não mais estiverdes hurum, caçai, e que o ódio para com o povo, por haver-vos afastado da mesquita sagrada, não vos induza a agredir. E ajudai-vos mutuamente na bondade e na piedade, e não vos ajudeis no pecado e na agressão. E temei Alá, por certo Alá é veemente na punição. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. É-vos proibido o animal encontrado morto, e o sangue e a carne de porco, e o que é imolado com invocação de outro nome que o de Alá. E o animal estrangulado, e o que é morto por espancamento e por queda, e por chifradas, e o que a fera devora parcialmente, exceto se o imolais. E o que é imolado sobre as pedras levantadas em nome dos ídolos, é-vos proibido que adivinheis o destino por meio de varinhas da sorte. Isso é perversidade. Hoje os que renegam a fé se desesperam de aniquilar vossa religião.
Então, não os receeis e receiai-me. Hoje eu inteirei vossa religião para vós e completei minha graça para convosco e agradei-me do Islão como religião para vós. Então, quem é impelido pela fome a alimentar-se do que é proibido, sem intuito de pecar, por certo, Alá é perdoador, misericordiador. Detalhes sobre a Sharia. Parte 1. Perguntas e respostas. Existe compatibilidade entre a Sharia e democracia? Por que a pessoa, quando escuta alguém Sharia, eles querem aplicar a Sharia, impor a Sharia? Vem bastante na notícia. O tribunal da Sharia. Mas o que é tudo isso, a Sharia? Nós estamos falando aí de conceitos e valores. Se nós botarmos um contraposto, Sharia e democracia, se falarmos agora, movimento em defesa da democracia, obviamente que cria um consenso social, filosófico, que tem que defender os princípios da democracia, como se a democracia tivesse ocupado o valor ou o papel da religião. E se fala hoje que a maior religião no Ocidente e no Oriente não é o cristianismo, mas é a democracia. A democracia é uma religião que tem seus seguidores, tem seus livros, tem aquilo que é ilícito, é linha vermelha, não pode ultrapassar. Quando eu falo democracia, né? Isso que eu, quando falo democracia, não estou sugerindo nada, entendeu? Você que falou aí, ó, tá? Você quis entender do jeito aí, eu não falei nada. Eu só escrevi. Se nós botarmos em contraposto na sociedade, no outro lado da balança, na sociedade ocidental, todas as guerras, invasões, extermínio de pessoas, tudo isso foi em nome da democracia. Tudo isso foi em nome da democracia. Então nós temos que voltar para a história do mundo ocidental, começar lá atrás da Europa, passar antes do humanismo, depois do humanismo vem o quê? O iluminismo, o liberalismo, vem todos esses conceitos filosóficos, esses termos da filosofia aí, até chegar à democracia, né? Claro que a democracia dos romanos, dos gregos, daquela época era diferente do que é vista hoje. Essa democracia, ela tornou-se no mundo ocidental e oriental o mesmo papel da religião. As cruzadas foram feitas para expandir o cristianismo e também foram inventadas cruzadas para livrar os cristãos dos infiéis. Os infiéis aí seriam nós, né? Agora tira o nome cruzadas e põe o nome democracia. É a mesma coisa. Vieram do mesmo local, na mesma região e para o mesmo local. Ou seja, a democracia, para as pessoas no Ocidente, é uma religião. É mais sagrado que a religião. Pode privar a pessoa do credo. Pode zombar da crença dela. Mas não pode zombar da democracia. É sagrado. É sagrado. A democracia ocupou, no Ocidente, o espaço da religião. Se antigamente alguém legislava em nome de Deus, hoje se legisla em nome do povo.
Se antes aquilo que Deus falava, ou que a igreja, a instituição, não falando da religião, mas da instituição, aquilo que a instituição ditava era sagrado, e quem discordasse ia para a fogueira, hoje o que a democracia dita é sagrado, e quem discorda vai para a fogueira. Ou seja, a democracia ocupou o papel da religião. Porém, isto não foi de graça. Se antigamente invadiam, conquistavam, colonizavam civilizações, invadiam continentes, países, escravizavam povos, com um motivo religioso ou não, hoje faz o mesmo com o nome democracia. Isso veio da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, para cá, o mundo inteiro foi para a Europa, depois surgiu a palavra democracia, tal, numa forma como conhecemos hoje. Os Estados democráticos, né? Esses Estados democráticos que eles que garantem e defendem e dizem quem é democrático, quem merece democracia e quem não merece democracia. E nós vemos então na Revolução Francesa igualdade. Esse lema da Revolução Francesa servia para quê e para quem? Se fosse assim, não teriam invadido Argélia e colonizado Tunísia e Marrocos, e hoje, até hoje o pessoal fala francês ainda lá, de graça, estudaram na Aliança Francesa. Senegal, os países lá, fala francês por quê? Por causa do Oliver ali, que faz comida aqui, né? Por quê? Essa igualdade, liberdade, servia para quem? Os brancos, não é todo branco. Branco dele, branco rico. Essa é a democracia. Para cativar as massas, como fazem hoje. Então, quando usa o termo Sharia, eles fazem um contraponto aqui, ó. Ou é Sharia ou é democracia. O Ocidente prega isto, sabe disto e prega, que incutiu nas massas, até nos muçulmanos, que democracia é liberdade, Sharia é o oposto. Se alguém fizer partido democrata, não, eu apoio, partido da Sharia, contrário. Automaticamente. Nos países de maioria muçulmana, né? Movimento a favor da Sharia, contra. Movimento a favor da democracia, sim. Recentemente, no Egito, um país que teve 30 anos de ditadura, tiveram a Primavera Árabe, que descobriram que era um pesadelo árabe, não era a primavera. Teve virou inferno depois. Teve uma única eleição no país. A primeira eleição livre no país, um partido islâmico ganha, um ano depois de um golpe de Estado. Quando não é interesse do Ocidente, a eleição não vale. Não vale. Deram um golpe de Estado no país. E deram o quê? Condenaram o presidente à morte. Isso em nome da democracia. Então, existe as pessoas, elas tentam dizer, ou é democracia, ou é Sharia. Uma coisa tem que ser contrária à outra. Esses dois não ocupam o mesmo espaço. Será que é assim? Há um desconhecimento profundo dos intelectuais ocidentais em querer compreender. Porque grande parte compreende, mas outros não querem compreender. Sharia versus democracia. Tá? Nós estamos falando de valores. Se você entra na TV Cultura e vê aquela professora, né, falando, não, que tem que ter a democracia, ela funciona em algumas sociedades, não funciona em outras. Como a Sharia, nós vamos ver depois, que ela funciona em tudo quanto é lugar do mundo. Porém, algumas sociedades são mais fáceis
a Sharia ser, como é que eu falo? Implementada. Implementada. Né? Daí você vê as pessoas falando, não, Sharia jamais. Mas o que eles sabem da Sharia? De onde é que tiraram essas informações dos muçulmanos? Não, porque a maioria não sabe mesmo o que é Sharia. Qual o significado geral de Sharia? Quando fala aplicar a Sharia, as pessoas têm ideia. Aplicar a Sharia significa o que no jornal qualquer? Cortar a mão do ladrão, apedrejar, degolar, obrigar a pessoa a usar o lenço, não pode tirar a... Isso é Sharia? No conceito dele. É o mesmo que dizer, é o mesmo que falar democracia, pena de morte igual fazem nos Estados Unidos. É o mesmo que falar democracia, a invasão nos outros países. É o mesmo que falar democracia, corrupção. As pessoas têm grande distorção do significado de aplicar a Sharia, porque desconheceram o que é a Sharia. Mas o que é a tal de Sharia que todo mundo fala? Vamos ver a origem da palavra Sha, Shin, Ra'a. Essa é a origem da palavra, que significa começar, dar início. Começar, dar início. Vem também da palavra rua. Como é que é rua em árabe? Shari'. Rua. O que começar, dar início, virar uma nova página, tem a ver com rua? E o que rua tem a ver com Sharia? A palavra Shari' ou Sharia, na época pré-islâmica, era conhecida como caminho ou a trilha, que levava as pessoas até o poço de água. A trilha que leva as pessoas à água. Tudo bem, não entendi nada. Mas se coloque no deserto, na Arábia, no Iêmen, uma trilha que alguém, Shara'a, começou a fazer uma trilha que leva as pessoas até a água. Daí vem a palavra Shari'a. Shara'a começou, vamos dizer assim, foi o primeiro a criar aquilo, e criou a trilha que leva ao poço de água, a trilha que leva à nascente. Agora empreste isso no sentido pré-islâmico, linguístico, o caminho para a água, o caminho para a vida. O caminho, o que representa? Um nascente d'água, um poço d'água no deserto. É a vida, é tudo. Então isso é a origem da palavra Sharia. Essa é a origem da palavra Sharia. No sentido geral, o que é Sharia? As pessoas misturam, Sharia quer dizer leis. Não necessariamente. Sharia significa também o conjunto de crença, comportamentos, valores e prática. É um conjunto de crença. Monoteísmo, a fé nos anjos, a fé nos livros, dia do juízo final, paraíso, inferno, a história dos profetas, tudo isso é da Sharia. Comportamento, verdade, não mentir, cumprir a promessa, cumprir os compromissos, ser justo, ser honesto, não cometer injustiça, tudo isso está dentro da Sharia. Não. Dizer que a Sharia ou o Corão é a mesma coisa que dizer respeitar o sinal de trânsito é a democracia. Respeitar o sinal de trânsito é a Constituição. Não. Vamos ver. Agora vamos falar um conceito geral da Sharia. O que é a Sharia? É o conjunto de crenças, comportamentos, práticas, valores, conceitos que gera e gira a vida do muçulmano. Isso é Sharia. É um conjunto de valores,
crença. E tem regras também. E tem regras. Isso no sentido geral. E qual o sentido mais específico da Sharia? No sentido mais específico, o que é Sharia? No sentido mais específico, o que é Sharia? É as normas reveladas por Deus. Importante esta definição. As normas reveladas por Deus diretamente e pelos seus mensageiros, e concluída através dos estudiosos do Islã, baseados no Alcorão, na Sunna, no consenso dos sábios, na analogia. É os sábios do Islã. Vamos botar a regra aqui. Calma. Ó, espera aí. Normas. São normas que eu falei aí que eu estou tentando traduzir ali. Espera aí. Já vamos saber. Reveladas. O que quer dizer? Agora nós colocamos o contexto e vamos botar agora os pontinhos. Por que foi dito revelado por Deus diretamente? Existem regras divinas que não foram reveladas por Deus diretamente. Vamos saber disso. Reveladas diretamente. Direto, vou botar aqui, tá bom? O que quer dizer isto? Normas divinas reveladas por Deus diretamente. O Alcorão. É direto ou indireto? Ou seja, Deus falou diretamente ao Corão através do anjo Gabriel. Isso que eu quero dizer. Direto. A Torá de Moisés é direto ou indireto? Direto. O Evangelho é direto ou indireto? Direto. Reveladas por Deus diretamente ou através do seu mensageiro. Significa o quê? Sunna, sua tradição. O que o profeta fez, o que ele falou, o que foi feito na sua presença e ele consentiu. Viu uma pessoa comendo com a mão esquerda, falou, coma com a mão direita. Não coma com a mão esquerda. Então, comer com a mão direita é sunna. Faz parte da Sharia comer da mão direita? Faz parte da Sharia comer com a mão direita? Está dentro. Mas a Sharia é comer com a mão direita? Não. Vamos entender isso aí. Eu falei o que? Normas gerais reveladas diretamente do seu mensageiro e aqui, com essa concluídas, ou conclusão, tá? Então, é o nosso outro assunto, que é a questão da jurisprudência. Essa conclusão, ela está querendo dizer, essa conclusão, que os sábios concluíram as regras que Deus e seu mensageiro falaram ou ditaram. Ok? Essa conclusão são dos sábios, tá ok? Essa conclusão que é o tema da próxima assunto, que é a jurisprudência. Agora, como que eles vão concluir? Por exemplo, regras do divórcio, herança, empréstimo, penhora, assassinato, comer carne de porco, insulina, drogas, prisão, inflação, transfusão de sangue, tudo isso, essas regras, devem ser concluídas, extraídas do Alcorão, do mensageiro. É um conjunto de crenças, normas, costumes e práticas. No sentido mais específico, são as normas reveladas diretamente por Deus, ou através dos seus mensageiros, concluídos pelos seus sábios, através da
jurisprudência ou da analogia e do consenso, que daí é o assunto da jurisprudência. As crenças islâmicas podem ser adaptadas com o tempo? As crenças islâmicas, que é a Sharia, podem ser adaptadas com o tempo? De acordo com a sociedade? Até o século XIX a gente acreditava nos anjos. Agora, mentir, dar golpe, quebrar o pacto, o compromisso, foi abolido, porque a sociedade mudou, agora virou normal. Isso pode ser anulado na Sharia? Pode ser revogado? Não. Agora as regras da religião: rezar 5 orações, jejuar, fazer o hajj, pagar o zakat, não comer carne de porco, e não pode beber bebida alcoólica, as punições, isso pode ser revogado com o tempo? Então a Sharia não pode ser revogada com o tempo. Não tem como. O que pode ser revogado é a forma de implementar e de se aplicar, fazer funcionar a Sharia. Isto sim. Porque, historicamente, pega as sociedades, não estou falando 3, 4 pessoas, não estou falando um bairro, o Brás se converteu ao Islã. Sociedades inteiras se converteram ao Islã, os juízes, os governantes muçulmanos, sabiam que a Sharia deve ser praticada, mas foram aos poucos. A primeira geração aprendia só a crença, houve na história islâmica que a implementação foi aos poucos, ou seja, a cobrança foi aos poucos. A partir de hoje, vocês são muçulmanos, falavam, não pode, tem que fazer isso, não pode fazer aquilo. A partir de hoje, se pegar alguém andando sem roupa aí na rua, dizendo que é índio, vai ser recolhido. Não, mas eu sou muçulmano, mas eu quero andar só de tanga aí, de sunga aí na rua. Não. O Alcorão diz que devemos seguir a Sharia? Eu quero que vocês peguem, abrem Surata 5, versículo 48, e vamos ver onde está a palavra Sharia no Alcorão. E para ti, Muhammad, fizemos descer o livro com a verdade, para confirmar os livros que havia antes dele e para prevalecer sobre eles. Então julga entre eles conforme o que Allah fez descer. Vamos repetir o versículo e vamos completar onde está fundamentada no Alcorão que devemos seguir o Alcorão. Bom, né? A pessoa diz, não tem que seguir o Alcorão, então prova no Alcorão que não tem que seguir ele. A pessoa fala assim, não tem que seguir a suna do profeta, então prova no Alcorão que não tem que seguir a suna do profeta. Essa é a nossa, pessoal do direito, da esquerda aqui, da esquerda da direita, nossa hermenêutica. É a nossa lei. Vamos ser aqui textual. Vamos provar no Alcorão que o Alcorão diz que tem que seguir a Sharia. Repita. E para ti, Muhammad, fizemos descer o livro com a verdade. A dúvida disso para o muçulmano? Para quem é muçulmano e o cara chega num país muçulmano, queremos democracia. Peraí, vamos botar o Alcorão? Não, peraí. Então o Alcorão não serve mais para você, é isso que você quer dizer? Não serve mais para você o Alcorão? Não é mais a verdade para você? Então, não é para você, tudo bem. Agora, você quer que todo mundo, todas as massas muçulmanas, deixem de mão que o Alcorão seja verdade? Daí começa a briga democracia, Sharia. A democracia prega isto. Deixa o povo ignorar o que está no Alcorão. O Alcorão é só para ler, mas não é para praticá-lo. Esse é o choque da democracia com a Sharia. Continue. Para confirmar os livros que havia antes dele. Ou seja, o Alcorão está corroborando, confirmando as revelações passadas. Isso nos puxa a entender, vai nos levar o assunto.
O Alcorão Sagrado, ele corrobora e também abroga as leis anteriores. Corrobora e abroga as leis anteriores. Continua. E para prevalecer sobre eles. Se o Alcorão corrobora e abroga as leis anteriores, como que alguém quer pegar, então, no meio da sociedade muçulmana, a lei mosaica, prevalecer sobre o Alcorão? A lei que Jesus e seus seguidores praticavam na época irá prevalecer sobre o Alcorão. Então julga entre eles conforme o que Alá fez descer. Se Deus falou isso para Muhammad, que Muhammad tem que julgar conforme Deus revelou, como é que nós vamos se atrever a julgar a religião, os atos e as pessoas como Deus não revelou? E não siga suas paixões, desviando-te do que te chegou da verdade. Não siga as paixões deles, não siga aquilo que eles acham, que eles gostariam, o que eles inventaram. Ó Muhammad, julgue conforme Deus tem revelado, não siga os caprichos, a vaidade deles, das pessoas. Deus está falando isso para quem? Para Muhammad. Continue. Para cada um de vós, fizemos uma legislação e um plano. Uma legislação e um plano. Em árabe, corânico, está escrito assim. Está assim em árabe. Shir'atan wa minhajan. Shir'a pode ser legislação. O plano, minhaj é como seguir essa legislação. Então nós temos duas coisas aí nesse versículo corânico. A Sharia, a legislação e como seguir. E se Alá quisesse, haveria feito de vós uma única comunidade. Se Deus quisesse, teria feito todos os humanos muçulmanos. Se Ele quisesse. Se Deus não quis, você vai querer prevalecer a sua vontade sobre a vontade de Deus? Mas não o fez para pôr-vos à prova com o que vos concedeu. Então, emulai-vos pelas boas ações. Alá será o retorno de todos vós, e Ele vos informará daquilo de que discrepáveis. Deus revelou para ti, a Muhammad, um livro, e esse livro corrobora e abroga as mensagens anteriores. Você, Muhammad, siga aquilo que foi revelado a ti, e não siga o que os outros têm para falar em vez da revelação, porque se teu Senhor quisesse, todo mundo seria muçulmano. Aí está a palavra Sharia, mas eu quis chamar a atenção, Sharia é legislação, e Minhaj, a forma de seguir ela. A forma de seguir Minhaj, ou Manhaj, a forma de seguir isto, a forma de compreender, de apresentar, de implementar, de exigir, de praticar a Sharia, ela pode mudar com os tempos, porque as pessoas mudam. Mas a Sharia nunca vai mudar. Aquilo, a fé em Deus, a fé nos profetas, vai mudar? Não. Verdade, verdade, mentira, mentira. Roubo é haram em toda época. Traição é haram em todas as épocas. Matar é haram em todas as épocas. Mas a forma que eu vou abordar isto, a forma que em qual sociedade? Pega na sociedade onde só tem crimes hediondos, assassinatos, sequestros, drogas, tráficos, bandidagem. Do que da Sharia eu vou começar a ensinar aquele... O que eu vou cobrar daquele povo em primeiro lugar? Justamente que não pode fazer isto? Não. Então a forma que é exigido é diferente. A forma que é exigido, isso sim é adaptável. Mas a Sharia, não. Qual é a religião de Deus? Se for perguntar para nós muçulmanos, qual é a religião de Deus? Deve ser, mas Deus não tem religião. Claro que não. No sentido que ele tem que se... regras que regem ele, não. Mas qual é a religião que Deus escolheu para a humanidade? Agora eu digo, onde que está no Alcorão
Prove para mim, ó muçulmano, que no Alcorão de vocês diz que o Islã é a religião de Deus. Boa pergunta, não é? Alguém já se perguntou isso? Viu? Leia. Por certo, a religião perante Alá é o Islão, e aqueles aos quais fora concedido o livro não discreparam, senão após a ciência haver-lhes chegado movidos por agressividade entre eles. E quem renega os sinais de Alá, por certo, Alá é destro no ajuste de contas. A religião é o Islã. Mas vamos entender a religião do Islã em dois sentidos também. Em geral e em particular. Geral e específico. A religião para Deus é o Islã. Então quer dizer a religião de Moisés não é a religião de Deus? É. O Islã no contexto geral. O monoteísmo, a fé, juízo final, prestar contas, paraíso, inferno, balança, prestação de contas, é a mesma. A mesma religião de Noé é a mesma de Moisés, que é a mesma de Abraão, que é a mesma de Davi, que é a mesma de Jesus e a mesma de Muhammad. No geral, sim. Certas regras da religião podem ser alteradas conforme a época? As regras na época de Noé foram reveladas por Deus. As regras na época de Abraão foram reveladas por Deus. As regras na época de Moisés foram reveladas por Deus. Toda essa época histórica aí, as regras deveriam ser a mesma regra. Não tem como. A sociedade da época de Noé é diferente de Moisés. As regras. Mas a ideia geral da religião, sim. Crenças. Então, vamos voltar para a Sharia. Crenças, costumes religiosos, valores. Tem que ser a mesma. O que vai mudar é regras. Na época de Moisés, a lei mosaica, por exemplo, era proibido comer tal tipo de alimento. Veio Jesus, abrogou essa regra. Veio Muhammad, abrogou outras regras. Ou seja, a legislação, algumas das ordens, não estou falando de crença, algumas ordens podem ter sido, e não há problema, e ser abrogadas. Ou então, a religião para Deus é única, e o plural de Sharia, a legislação é única, porém, o que era lícito na época de Adão deixou de ser lícito na época de Moisés. E deixou de ser lícito outras coisas na época de Salomão. E assim por diante. A religião para Deus é única, o Islã. Agora, a Sharia como um todo. Por exemplo, na lei mosaica, olho por olho, dente por dente, isso prevaleceu. Veio um profeta com a revelação de Deus, foi abrogada aquela ordem, e assim por diante. Da mesma forma, no Brasil, existe a palavra Constituição, existe no Brasil desde quando? Sei lá quando. Mas quantas vezes foram mudada a Constituição? Né? Então, isso é a diferença entre o Islã, a religião dos profetas, porém, algumas regras desta legislação, algumas ordens dessa legislação foi mudando, foi sendo abrogada com a ordem de Deus. Outras coisas não. Aquilo, por exemplo, falar a verdade na época de Moisés, continuou sendo válido na época de Muhammad. Então isso é poucas coisas. Existem livros que falam o que era lícito na época de Moisés, ou melhor, e o que deixou de ser lícito na época de Jesus, e voltou a ser ilícito na época de Muhammad. Isso existe.